Bom dia, chamo David Lan, sou o fundador da Núcleos. Aqui trabalhamos com todo o ecossistema de qualquer negócio, né, desde a captação por anúncios, a qualificação de lead, pronto para que o cliente ele feche o contrato em si. Eu vou mostrar aqui um case real de um cliente que fechamos semana passada e fizemos a entrega ontem, e foi algo que eu achei muito interessante de compartilhar para que todo mundo que pudesse ver, começar a entender as opções que é possível trabalhar com um agente inteligente no WhatsApp e como você faz para agregar valor. Porque a questão aqui é o seguinte: não adianta você vender só um agente. Você vendeu o agente, beleza, tudo bem. Porém, você tem que pensar em formas de agregar valor para que o teu lead entenda de fato que o teu produto ele tem valor, não preço. Esse aqui foi um projeto que a gente desenvolveu para uma clínica ocupacional. A gente entrou em contato com a gente, falou dos seus problemas, nós demos a solução, fizemos um fluxograma, uma proposta, fizemos um preço. Isso aqui foi um serviço que a gente fechou no valor de R$ 14.000, com uma recorrência de R$ 3.000 mensais. Isso aqui é para vocês terem noção do potencial que vocês têm na mão para fazer mais dinheiro, para fechar mais contratos. Mas vocês vão indagar, pô, Davilan, esse valor é muito alto. Com certeza é alto, porém eu estou falando de uma bagagem que eu tenho. Isso aqui não é uma recomendação de que você vai começar a vender automação agora, vai cobrar esse valor. Aqui, vou dar uma ideia aqui, uma visão de negócio. Vocês têm que pensar, ainda mais quem está começando, vocês têm que pensar como que eu faço para ter recorrência, um LTV do meu negócio. Às vezes vocês podem perder o valor ali da aquisição do produto. Porém, vocês botam essa diferença no valor da mensalidade. Quando eu comecei, o valor do agente eu cobrava por R$ 2.000, R$ 2.500. Porém, a minha mensalidade com um contrato mínimo de 6 meses era 997. Vocês conseguem entender? E nisso abriu um leque de eu pegar uma massiva de cliente rápido, eu já tenho um capital de giro bom, e aí eu com cases de sucesso de negócios fechados, eu consigo cobrar o valor correto do meu produto. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que foi a conversa, né? Vou falar dos problemas, as dores, o diagnóstico que temos e a solução da estrutura implementada. Aí eu fiz umas opções de resultados, insight, estratégia e os próximos passos. Começando aqui pelos problemas e dores, o que acontecia muito lá? Acontecia o seguinte, eles tinham um gargalo muito grande no atendimento, que se tratava no quê? A recepção dele tem duas pessoas, e essas duas pessoas não conseguia atender totalmente pelo fato que na clínica deles eles atendem das 7h30 da manhã até meio-dia, porém o atendimento lá é presencial, é por ordem de chegada. Então imagina, você entra em contato no WhatsApp com a pessoa não te responde e ela, querendo ou não, ela não tem culpa, né? Porque se o fluxo é presencial, ela tem que dar prioridade para quem está lá. E nisso ele acabava perdendo muito dinheiro, muito contrato fechado, muitos exames para fazer, porque ninguém respondia no WhatsApp. E aí foi informações que eu colhi na hora da reunião com ele, que foi muito importante para o desenvolvimento. Qual era o maior problema dele, que era o gargalo do atendimento no WhatsApp, que ele tinha apenas dois atendentes que também cuidavam da recepção presencial. Os leads não atendidos durante e fora do expediente, que acontecia muito de cliente mandar mensagem ali fora do horário do expediente e não ser atendido, e quando ele chegasse no outro dia, o cliente já tinha feito em outro lugar o exame, e assim sucessivamente. Não tinha especificação de que pelo WhatsApp o atendimento seria no local e por ordem de chegada, e aí os leads se perdiam porque eles não tinham informação, e os impactos que tínhamos é que ele tinha uma perda de cliente muito grande, ele tinha uma sobrecarga de equipe e uma perda de faturamento. Porque imagina uma clínica ocupacional que tem financeiro, gerência, orçamento, liberação de exame, agendamento de exame. E tudo se passava pela recepção com duas pessoas e essas mesmas duas pessoas faziam o atendimento presencial. Isso dava um gargalo gigantesco e isso foi o primeiro passo da reunião que eu precisava entender para que eu pudesse diagnosticar, montar algo para que eu pudesse apresentar para ele e gerar e cobrar o preço justo de acordo com o serviço. No diagnóstico geral, o que a gente fez foi o seguinte: o problema principal: falta de estrutura e automação
e não de leads. Por que de não de leads? Porque como se trata de uma clínica ocupacional, eles têm uma alta demanda. E olha que eles ainda não estão rodando anúncio. E mesmo sem rodar anúncio, como eles trabalham com credenciadas, ele tem empresas credenciadas, digamos, uma empresa do Rio Grande do Sul é credenciada com ele, essa empresa está contratando um funcionário aqui na cidade dele. E aí essa empresa precisa que ele atenda a ele, faça os exames admissional, demissional, sucessivamente, e despache para ele. E nisso, ele tinha uma alta demanda, porém ele não tinha uma estrutura que fizesse todo o controle para ele em si. E ele também tinha uma necessidade muito grande, que era a necessidade de qualificação e direcionamento automaticamente dos leads, né? Porque imagina, se ele tem 6 setores, a pessoa entra na recepção, só quero ver se eu estou com contas em aberto, digamos uma empresa credenciada, tenho contas em aberto, eu quero ver como que eu faço para pagar. Imagina, a pessoa que está atendendo a recepção, ela está tendo que resolver este problema de conversar com essa pessoa no WhatsApp e nisso repassar para o financeiro. Que o contexto geral era um problema muito grande, o fluxo dele não funcionava, e entendo isso em vista com essa informação que ele me passou, a gente conseguiu montar algo muito, muito interessante. Vou mostrar aqui a solução em si. O que eu desenvolvi para ele foi um agente inteligente 24 horas, feito de acordo com a cultura dele, tá? De acordo com o negócio dele, porque que é feito de acordo com o negócio dele. Esse agente da clínica ocupacional foi uma situação muito bem feita, foi um desenvolvimento que demandou ali, se eu não me engano, 8 dias, 8, 9 dias para fazer. Ontem já entrou em produção, eu já tenho alguns dados de métricas de pessoas que já vieram e conversaram de agendamentos para setores, depois eu vou mostrar para vocês, porque a ideia geral aqui é eu mostrar para o lead, para o cliente em si, que eu falo para o cliente da Núcleos, não o cliente da clínica, tá? Que além de eu dar um ecossistema para ele dentro do WhatsApp, eu dou a possibilidade dele acompanhar o que está acontecendo. Hoje, no tempo que vivemos, o maior minério do mundo se chama dados. E se você não tem dados, você não mais consegue tomar decisões. Então, isso serve para quem está começando na automação, para quem está começando a montar, implementar algo do tipo. Se você for fazer algo ou vender algo, sempre pense de uma forma de que você consiga colher essas informações e com essas informações você possa disponibilizar ali para o teu cliente. Aqui no nosso agente, a gente consegue captar as informações tanto do WhatsApp, tanto de posicionamentos, eu consigo passar para a equipe de marketing dele para fazer uma campanha de remarketing, tanto no WhatsApp, eu gerar um lookalike no gerenciador de anúncios para fazer um tráfego de remarketing mais posicionado, ou pegar a cartilha de e-mail que ele tem, disparar e-mail marketing, consigo fazer muitas coisas. E nisso foi desenvolvido um agente inteligente. As funcionalidades principais dele foi a qualificação automática dos leads, que era um grande problema, e desafogar as duas meninas para o atendimento, né? Deixar elas atender o presencial e o autoatendimento, o agente em si, ele vai fazer toda a qualificação para elas. E além disso, a gente desenvolveu uma outra opção, que além de ele, do dono da clínica ter um dashboard que ele acompanha, a gente fez o direcionamento por setor. Fala, David, mas como é que você fez o direcionamento por setor e como é que essas pessoas têm informações sendo que é só um WhatsApp? É aí que está a cereja do bolo. Para cada setor, a gente criou um grupo exclusivo. Eu criei um grupo exclusivo da gerência, que é no celular do dono. O de orçamento também, que é no celular do dono, que é onde ele trata de preços com grandes empresas. O financeiro, eu criei um grupo para o setor financeiro, onde está as duas pessoas do financeiro. A liberação de exame, um grupo específico para as meninas da liberação de exame e um grupo para o agendamento de exames, que fica lá na frente. Então, as meninas chegando na segunda-feira, ela já tem a quantidade de agendamento que foi feito durante o final de semana, e dessa quantidade de agendamento que foi feito, ela já consegue ter noção, o dono da clínica já consegue verificar a questão de quantidade de que ter, e isso sem estar rodando anúncio. Eu estou dando mais uma pincelada por cima para que vocês entendam o ecossistema em si, tá? O ecossistema, porque hoje não é você vender um agente, é você vender um ecossistema. É isso que precifica o valor do teu serviço. A ideia foi um ecossistema robusto, cada setor recebe apenas o leads pronto para qualificação. Aqui é
teoricamente. Vou mostrar para vocês aqui como está desenvolvido o agente e como que está desenvolvido as questões da qualificação e depois, para finalizar, o, o dashboard, tá? Ó, o agente em si, eu fiz da seguinte forma. A gente montou, né, uma organização de dados, que é onde vem as mensagens do WhatsApp, e aqui a gente trata todas as informações. Eu não vi ninguém falando ainda isso sobre as automações N8N, isso dentro do, do YouTube. O que acontece é o seguinte, teve uma atualização no WhatsApp, principalmente para quem usa Evolution API igual eu, que ele não conseguia entender certas mensagens vindas de certos números. E foi onde a gente criou esse if que ele entende. Por que que acontece? Ele traz a informação. Às vezes ele traz o remote GID, às vezes ele traz o sender PN. Ele não traz mais a informação básica em si. Então, quando você for montar, você se atente a isso, tá? Aqui eu criei uma intervenção humana. Deixei especificado lá que se em algum momento a conversa estiver indo para um setor diferente ali e eles conseguem acompanhar o atendimento. Quando ele mandar uma mensagem, o agente vai entender que é uma intervenção humana e ele para. Essa parte a gente faz unir as mensagens do usuário, porque o cliente, às vezes, ele manda: oi, bom dia, tudo bem? Manda mensagens picadas, a gente une e gera a mensagem em si. Aqui o nosso agente, como ele é auto-inteligente, ele entende tanto texto, áudio, imagem e PDF, fica a critério do que o cliente vai mandar lá, né? A gente tem o agente em si, a gente limpa aqui as mensagens tratadas, a gente tem a OpenAI como cérebro, a gente usa o Puzzle, a gente usa o Tink para que não alucine, a gente tem uma tabela no Sheets que a gente pega essas informações para a equipe de remarketing. A gente tem um quebra de texto para que não mande o texto grande de uma vez para o cliente, mande picado como se fosse uma pessoa, ele estivesse conversando com o humano em si, que isso é muito interessante. E aqui eu tenho o deletar a memória do Redis. Às vezes, se tu estiver alucinando, ou se ele salvar muito a mensagem em si, você usa essa função para ele limpar, tá? Aí eu vou mostrar. E aqui está a questão do agendamento que a gente fizemos. A gente está usando aqui o Data Tables para armazenar preços e valores. Digamos, a pessoa quer fazer um orçamento de preço, ela fazer o orçamento de preço na opção orçamento, e quando for enviar para o dono da empresa, da clínica, já vai chegar mastigado. Nome, CNPJ, telefone, qual o motivo do contato, o que ele precisa, quais os exames, já chega pronto. Ele só clica no botão e ele vai falar diretamente com a pessoa interessada. Aqui tá o que eu falei para vocês, que a gente separou por grupos. Eu tenho um grupo da gerência, eu tenho um grupo do financeiro, o grupo do agendamento, o grupo da liberação e do orçamento. São todos separados para cada setor em si. Aqui foi a parte geral, que isso aqui é um painel que ele tem um controle. A gente tem a quantidade de pessoas que falou, a gente tem a quantidade de exames agendados, quantas pessoas solicitou a liberação do exame, quantas pessoas quis falar com o financeiro, quantos orçamento teve, quantas gerência teve. Isso aqui que a gente desenvolveu é mais para que o lead em si, o dono da clínica, ele tenha esses dados, ele tem essas informações. Isso é muito importante hoje. E isso é o nosso ecossistema da Nucleus. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem para amigos, bote nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Vou deixar minhas redes sociais aí também embaixo, caso vocês queiram falar comigo, tiver alguma dúvida ou vocês tenham alguma ideia. A gente está aqui para ajudar vocês. Um abraço, até a próxima.